Boa noite a todos. Boa noite. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar na noite de hoje em nossos corações terra fértil e preparada para que Ele possa então cultivar sua sementinha de paz. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa, como disse o Juraci, que nós tivemos outras vezes, e a qual nós temos muito carinho. E hoje nós estamos vindo pelo agendamento de palestras da USE, na de São José do Rio Preto, o que também nos agrada bastante. E o tema que nós escolhemos para nós podermos falar esta noite é um tema bastante simples, mas que visa, de alguma sorte, fazer com que a gente possa, se inspirando na história de um dos muitos personagens que nós encontramos no Evangelho de Jesus, para que possamos então transformar a nossa existência, para que possamos nos tornar cristãos ainda mais ativos. E esse personagem que eu gostaria de relembrar um pouco de sua história na noite de hoje, é conhecido por muitos pelo nome de Simão, outros o conhecem como Simão Pedro, e tem aqueles que preferem chamá-lo somente de Pedro, o apóstolo. Essa criatura, que segundo os relatos do Evangelho, era um homem bastante rude, muito simples, de temperamento forte, talvez um tanto quanto bravo, e que era, enquanto profissional, um pescador. E ele, vivendo da pesca, segundo o evangelista Lucas, ele retorna de mais uma pescaria, tendo passado a madrugada toda na sua labuta, e ao retornar pela manhã, traz consigo apenas um fracasso, a decepção, pois ele não havia conseguido pescar nada. E naturalmente, que ele estava ali entristecido com aquela noite, que para ele foi desastrosa do ponto de vista profissional, e ele gostaria muito de ir para casa para poder descansar. Mas antes de fazer isso, ele tinha necessidade de remendar a rede, de limpá-la e deixar toda a tralha preparada para que ele pudesse finalmente ir descansar e retomar a pescaria na noite seguinte. E nesses momentos em que ele estava ali limpando suas redes, preparando-as, ele nota que um homem caminhava às margens da praia, acompanhado de muitas pessoas. Esse homem era Jesus. E Jesus então toma a direção do barco de Simão. E mais do que isso, ele entra no barco. E entrando no barco de Simão, Jesus pede para que ele então afaste um pouco o barco das margens. E ali ele faz daquele espaço uma espécie de púlpito, de palanque, e começa a levar a sua mensagem de amor, de consolo, de esperança àquelas criaturas que ali estavam acompanhando. Simão, até então, não entende nada. Entretanto, ele observa a narrativa daquele homem e vai se encantando com as palavras que Jesus direcionava àquele povo, que era um povo muito sofrido, muito carente, muito necessitado de todos os aspectos. E quando Jesus termina a sua narrativa, ele então se volta a Simão e já vai chamá-lo pelo apelido, dizendo: Pedro, prepare as redes e lance-as novamente ao mar. Simão ouve aquela afirmativa de Jesus. Ele responde: Senhor, eu passei a noite toda pescando e não consegui nada. E o Senhor quer que eu lance novamente as redes no mar? Mas se assim o Senhor o deseja, assim eu farei. E aqui nós interrompemos um pouco a narrativa da história evangélica para poder compartilhar como eu me sentiria no lugar de Simão Pedro numa oportunidade dessa. Porque talvez não aconteça com vocês aqui em Polônia, mas lá em Mirassol, em Rio Preto, a gente também trabalha
e nós temos algumas decepções no trabalho. Alguns dias são difíceis. E não só no âmbito profissional, mas na vida como um todo, de vez em quando a gente se sente frustrado, triste, cheio de problemas. E quando isso acontece, nós ficamos muito chateados. E quando nós ficamos chateados, nós acabamos por perder um negocinho chamado paciência. Por quê? Nós entendemos que o nosso problema, a nossa dificuldade, aquilo que está nos incomodando, é o maior de todos os problemas. E nós desejamos ser o centro das atenções. E exigimos que todas as criaturas tenham toda a paciência e compreensão do mundo para conosco. Mas não queremos fazer o esforço inverso, porque eu estou me justificando, dizendo que eu estou com problemas, estou num dia difícil, numa situação adversa. E eu fico imaginando então Jesus vindo em direção ao meu barco e entrando justamente no dia desses. Eu louco de vontade para ir para casa, descansar, não falar com ninguém, tendo o trabalho a ser concluído, que era limpando as minhas redes, ali Jesus entrando no meu barco, eu diria para ele: meu amigo, onde é que você vai? Quem te convidou? E se eu tivesse razoavelmente gentil ainda. Mas ainda que eu tivesse ouvido Jesus, ainda que eu tivesse dado a oportunidade de ele entrar dentro do meu barco, e eu tivesse me encantado com as lições dele e tido a paciência necessária para ouvi-lo, se ele me pede para lançar novamente as redes ao mar, as redes que eu passei horas ali limpando, consertando, para que pudesse à noite reutilizá-las, eu diria: companheiro, mas espera aí, até onde eu sei, você é filho de carpinteiro, o pescador aqui sou eu. Quem entende de pescaria? Você acha que eu vou jogar minha rede de novo no mar? Quem vai limpar ela? Quem irá consertar qualquer dano que aconteça? Mas Pedro, embora tivesse todas as circunstâncias do mundo para poder ter uma atitude parecida com a que eu provavelmente teria, ele fica observando a mensagem de Jesus e, encantado por ela, ele percebe que aquela criatura não era uma criatura comum. E ele resolve dar um voto de confiança àquele que até então era um desconhecido. E ele então, vendo a orientação de Jesus, de onde ele deveria arremessar a rede, assim ele faz. Embora isso contrariasse toda a sua experiência, os seus hábitos de pescador, pois aquilo ele fazia todo dia. E para surpresa de Simão Pedro, quando eles começam a arrastar a rede de volta para o barco, ele precisa pedir ajuda a outros companheiros de pesca, pois a rede arrastava uma abundância imensa de peixes. Simão então fica ainda mais encantado, acha aquilo maravilhoso e não tem mais dúvidas. Realmente aquela criatura que estava no seu barco era sim um ser muito especial. E reconhecendo a grandeza de Jesus, Simão se aproxima dele e diz: Senhor, afasta-se de mim, pois eu não sou digno da sua presença. Jesus, ouvindo essa frase de Simão, resolve então lhe fazer um convite. E lhe diz: Pedro, venha comigo, e eu lhe farei um pescador de almas. Talvez Simão Pedro não tenha entendido exatamente que história seria essa de pescar almas, pescar homens, mas se aquela criatura tão especial, tão incrível, estava lhe convidando para pescar, ele de pescaria entendia muito, e ele percebe que aquela seria a sua grande oportunidade. E Pedro então, naquele instante, aceitando o convite de Jesus, abandona a sua vida de pescador, transforma toda a sua trajetória na terra
para passar, a partir daquele instante, a seguir os passos daquele homem que até então havia lhe encantado, mas um homem que se tornaria o seu mestre, que se tornaria um grande amigo de Simão Pedro. Simão Pedro, então, tendo aceitado o convite de Jesus naquela oportunidade, começa a reescrever a sua história na terra, trocando as experiências até então vividas de um homem comum, de um pescador, por alguém que passaria a acompanhar de perto os passos do governador espiritual do planeta, de alguém que faria de Jesus, o nosso Cristo, um grande amigo, e com ele teria vivido experiências incríveis. Mas para que isso tenha acontecido, Simão teve que ter a coragem de aceitar o convite que Jesus lhe fez. E ele viveu grandes histórias por conta desse aceite. Uma delas, por exemplo, também narrada no Evangelho, todas narradas pelos evangelistas, nos lembra que Jesus estava ali às margens da praia, já com todos os discípulos reunidos, quando se aproximava uma tempestade. Jesus, então, observando que ali havia um barco, pede aos seus companheiros, seus discípulos, que entrem, que embarquem naquele barco e possam então ir para alto mar, dizendo a eles que mais tarde os encontraria. De novo, a minha fragilidade de homem comum, de criatura imperfeita, eu teria dito: Senhor, o senhor tem certeza? Eu acho que vou ficar aqui com o senhor ao tempo de chuva que está se formando, um barquinho só, como o senhor vai encontrar a gente depois? É melhor eu ficar aqui, vai que tem que carregar alguma coisa, deixa que os outros vão. Mas os discípulos, acatando a orientação de Jesus, embarcam e vão. E realmente, como já estava anunciado, chega a tempestade. E eles ficam ali à deriva, extremamente preocupados, com medo. E Jesus demora, pois ele termina todos os seus afazeres e somente na madrugada vai ao encontro deles. Ainda em meio àquela tempestade, e se aproxima do barco, em meio a muito nevoeiro, de uma maneira bastante inusitada. Ele vem em direção a eles, caminhando por sobre as águas. Naturalmente que isso causou um espanto muito grande naquelas criaturas. E elas, ainda mais apavoradas, gritavam: é um fantasma. E Jesus disse a eles: tenham bom ânimo, sou eu. Simão Pedro, então, se levanta ali no barco e diz a Jesus: Senhor, se realmente for o Senhor que aí está, diga para que eu vá ao seu encontro. Eu acho que nessa hora, Tiago e João, que eram sócios de Pedro nas pescarias, devem ter se acotovelado e dito um para o outro: deixa aí que é um sócio a menos, surtou de vez, onde ele vai? Como que ele vai ao encontro de Jesus se Jesus está caminhando sobre as águas? Mas Jesus, ouvindo a pergunta de Pedro, lhe responde: venha, Pedro. E Pedro, sem pestanejar, vai ao encontro do grande amigo. E quando ele começa a caminhar por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, naturalmente que a sua fé, um tanto quanto vacilante, lhe enfraquece e ele começa a afundar gradativamente. E imediatamente Jesus lhe estende a mão. E ambos entram no barco sem nenhum transtorno, sem nenhum problema. Naturalmente que aqui cabe todo um estudo sobre as questões alegóricas que estão embutidas nessa passagem do Evangelho, mas nós citamos ela para que nós possamos entender o tamanho da confiança que Simão Pedro depositava no Cristo. Pois somente aquele que tinha total certeza de que Jesus estaria ali,
pronto a auxiliá-lo em qualquer que fosse o risco, a dificuldade, o problema, poderia ter uma atitude parecida com a de Simão Pedro. Ele não tinha dúvidas de que Jesus estaria ali para dar a ele todo o suporte necessário. Ele confiava no Cristo. E ele então vive muitas outras histórias, como por exemplo, esteve presente na transfiguração. Pedro, que teve a sua sogra adoentada, recebeu a visita de Jesus em sua casa, onde o Cristo também curou-lhe a sogra. Foi na casa de Simão Pedro que aconteceu o primeiro evangelho no lar. Esse evangelho com a presença física do nosso querido mestre. Na verdade, é a única casa dos discípulos que nós encontramos relatos de que Jesus teria frequentado. Isso para mostrar o tamanho do elo de amizade gerado por essas criaturas. Jesus, que sempre preocupado, atencioso com Pedro, tira Pedro de uma situação bastante embaraçosa e difícil, pois quando Jesus é preso, Pedro, numa atitude de alguém que quer defender alguém que lhe era especial, acaba atacando um dos soldados com uma espada. E então, nesse ataque de Pedro, ele acaba por amputar a orelha do soldado. A consequência desse ato seria a prisão e a morte de Simão Pedro. Mas Jesus, percebendo o risco que o amigo havia assumido, imediatamente vai até o soldado e então cura-lhe a ferida, cura-lhe a orelha amputada, tirando Simão Pedro de qualquer problema. Quando Jesus, no momento que ele reuniu os seus discípulos, questiona eles de como eles o enxergavam, cada um deu uma resposta. E Jesus resolve questionar Simão Pedro e pergunta: e tu, Pedro, quem diz vós que eu sou? Pedro então responde: tu és o Cristo, é o Filho de Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: muito bem, Simão, quem te revela isso não é a carne nem o sangue, mas é o Espírito de meu Pai que já habita a vós. Dizendo a Pedro que ele havia entendido qual era a missão do Cristo aqui na terra. Pedro já estava espiritualmente se amadurecendo para compreender os propósitos de Jesus. E tudo isso só aconteceu, entre tantos outros fatos, porque Pedro, naquela oportunidade, naquele dia difícil, teve a coragem de permitir que Jesus entrasse em sua vida. E mais do que isso, ele deu a oportunidade a si mesmo de ouvir o Cristo e de seguir o que Jesus lhe determinava. Quando ele faz isso, ele aceita o convite de Jesus para segui-lo, para mudar de vida, e vai se tornar uma das criaturas que teve as experiências mais incríveis com Jesus. E ainda eu pergunto a todos nós: qual é a nossa relação com Cristo? Nós que somos cristãos, como temos nos relacionado com Jesus? Será que não estaria na hora de nós deixarmos de sermos meros espectadores da história dos grandes vultos que resolveram seguir Jesus, para podermos então reescrever a nossa existência, para que tenhamos a coragem, assim como Pedro fez, de mudar o nosso destino, aceitando o convite que Jesus nos faz todos os dias, para que possamos segui-lo? Mas antes que alguém pense assim: ah, mas você está comparando com Simão Pedro, o discípulo, o apóstolo. Mas Simão Pedro não era uma criatura perfeita. Tanto que ele viveu uma experiência que para ele foi uma experiência, sem dúvida alguma, muito importante. Ele que tinha vivido
todas essas histórias ao lado do seu grande amigo Jesus, quando se aproximava a Páscoa, vai passar por um teste muito difícil. E a Páscoa que se aproximava era a Páscoa que os judeus tinham como um grande evento religioso, dentro da cultura daquele povo. E segundo as tradições, as pessoas deveriam, dias antes, reunir os seus entes mais queridos, as pessoas que lhe eram mais caras, para que pudessem juntos cearem. E Jesus assim fez. E ele reúne os discípulos em uma ceia. Eu imagino que todos já imaginam qual ceia é essa. E ali, depois de comerem, Jesus começa a narrar àquelas criaturas todo o seu calvário, falando a eles sobre a traição, o que causa naturalmente um certo alvoroço entre eles, acusações. E Jesus continua a explicar tudo aquilo que estava prestes a acontecer. E Pedro, ouvindo aquilo, diz: não, Senhor, eu estarei contigo até o fim. E Jesus narra que na hora derradeira todos os seus discípulos o abandonariam. Pedro, ouvindo aquilo, ele que amava Jesus de maneira verdadeira, intensa, diz: não, Senhor, eu estarei contigo até a morte. Eu tenho certeza. Até porque quando nós resolvemos seguir Jesus, muitas vezes nós temos o risco de nos tornarmos presunçosos. Nós acreditamos que nós estamos imunes a qualquer fraqueza, a qualquer situação que nos possa fugir do controle. E Pedro talvez estivesse imbuído desse sentimento, e Jesus então diz a ele: ah, Pedro, eu já orei ao Pai e pedi a Ele que a tua fé não te desfaleça. Pois ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ouve aquilo da boca de Jesus e fica bastante incomodado. Como poderia o seu grande amigo duvidar da sua lealdade, da sua amizade, do seu companheirismo? Mas como Jesus havia narrado aos discípulos, logo mais ele é preso. E quando ele é preso, todos os discípulos se vão, com exceção de um, que acompanha cada passo do Calvário de Jesus, ali à espreita, inserido entre as muitas pessoas que acompanharam todo o processo. E esse discípulo era Simão Pedro. E ele vai acompanhando cada passo do amigo, sofrendo cada flagelo que Jesus passava, ainda que à distância, sem ter o que fazer. E quando Jesus é levado à presença de Barrabás, ele é colocado numa cela que ficava ali dando frente a um grande pátio. E nesse pátio, todas as pessoas que acompanharam aquele processo se aglomeravam. E uma mulher, uma criada, uma serva que ali estava, olha para Simão Pedro e diz: será que eu não te conheço? Você não andava com o Nazareno? Simão Pedro imediatamente diz: não, eu não o conheço. Se esquivando dela, uma outra mulher então vem em sua direção e diz: espera aí, eu te conheço, hein? Você andava com Jesus, você é um deles. E Pedro mais uma vez diz: não, estás louca, eu nem o conheço. Até que um homem que havia participado da prisão de Jesus diz em alto e bom tom, para que todos em volta pudessem ouvir: eu te reconheço. Com certeza você andava com Jesus de Nazaré. Eu lhe reconheço pela maneira de falar.
Até porque quem anda com Jesus realmente se transforma, e com Pedro não foi diferente. E Pedro, ouvindo a afirmação daquele homem, começa a jurar e pedir a Deus: se porventura ele conhecesse Jesus, que ele o castigasse. E antes que Simão Pedro tentasse qualquer movimento para desmentir, para contradizer aquelas 3 afirmações que ele acabara de fazer, ele ouve o cantar do galo. E aí então ele percebe que, assim como Jesus havia lhe alertado, ele acabara de negar o grande amigo. E entra num processo de dor imenso, segundo Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ele entra nesse processo de dor justamente porque ele amava imensamente aquela criatura. E por isso ele teve a coragem de acompanhar cada passo que Jesus deu durante seu calvário. Mas ele se sentia impotente, não tinha o que fazer. E se ele tentasse qualquer movimento de auxílio ao Cristo, de reconhecimento do grande amigo, de defesa daquela criatura, imediatamente ele seria preso e seria levado à cruz junto com Jesus. E embora ele estivesse sofrendo por acompanhar todos aqueles flagelos do Cristo, ele não tinha o que fazer. E forçado pelas circunstâncias do momento, precisou negar Jesus 3 vezes, sim, mas somente pelos lábios, pois intimamente ele amava o Cristo como nenhuma outra criatura e sofria por não poder fazer nada. Aí eu fico perguntando para mim mesmo: e nós, espíritas, e nós, cristãos, será que também não negamos Jesus no nosso dia a dia? Quando lá fora, quando somos convocados a levar uma palavra de consolo, de esperança, nós simplesmente nos esquivamos? Será que nós não negamos Jesus quando lá fora nós deixamos de fazer aquilo que Ele, enquanto nosso Mestre, nos pede que façamos? Será que eu não nego Jesus quando eu deixo de me portar como um cristão frente às situações que a vida me impõe? Estaria eu então motivado por essas negações, com a existência perdida? Teria eu decepcionado Jesus? Será que o Cristo estaria frustrado comigo por eu não ter agido muitas vezes como ele esperava que eu iria agir? Mas Simão Pedro, embora tenha negado Jesus, vai, segundo Humberto de Campos, viver uma experiência muito forte ainda, que faz com que a gente entenda o tamanho do amor dessa criatura que nós chamamos de mestre. Pois, segundo Humberto de Campos, quando Pedro acabara de negar Jesus e mergulha naquele processo de dor íntima, por ter negado verbalmente o grande amigo, ele olha em direção à cela onde estava Jesus. E Jesus estava olhando para ele. Mas Jesus olhava para Simão Pedro não com o olhar de quem estivesse decepcionado, entristecido. Na verdade, era o mesmo olhar de ternura, o mesmo olhar de compreensão. Como se pudesse dizer à distância: tudo bem, Pedro, eu sei o que aconteceu, eu sei que você me ama, e você me negou apenas da boca para fora, forçado por essa circunstância que nós nos encontramos. E com o olhar de ternura de Jesus, de compreensão, Humberto nos narra que Simão Pedro então se enche de novo de esperança. Percebe sim, naturalmente, com aquela experiência, que não era um super-homem, que era um homem cheio de falhas, de imperfeições, mas novamente
se infla de esperança e se vai. E como nós sabemos, Jesus é levado à cruz. Depois de crucificado, ele reaparece. E reaparece a muitas criaturas. Primeiro a 2 irmãos, depois a Madalena, finalmente aos discípulos. E ele convive durante um bom tempo com os seus discípulos, para justamente poder dar continuidade nos seus ensinamentos, nas suas orientações, de como eles deveriam agir dali para frente. E talvez Pedro tenha observado que Jesus não veio procurar ele justamente primeiro. Talvez pudesse pensar: será que Jesus ficou triste comigo, decepcionado? Será que meu grande amigo já não confia mais em mim? Pois eu neguei ele dias atrás. E quando Jesus estava falando aos 500 da Galileia, já nos últimos dias da sua convivência enquanto espírito, ali materializado com aquelas criaturas, ele interrompe a sua narrativa e se volta a Simão, perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro imediatamente responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus continua a falar àquelas pessoas quando mais uma vez ele interrompe seu discurso e se volta a Simão, questionando novamente: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E se não bastasse, Jesus pergunta pela terceira vez, agora chamando Pedro pelo nome. E olha que Pedro estava já preocupado com essa história de 3 vezes. E Jesus diz: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que os outros? E aí Pedro já entra aos prantos e diz: sim, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. E Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. E diz a Pedro tudo aquilo que ele iria passar se ele resolvesse segui-lo. E muito mais do que isso, diz que confiava em Pedro, depositando nele toda a sua solidez, a base da sua igreja do cristianismo. E Pedro, não tendo dúvidas, vai se tornar um dos fundadores da Casa do Caminho, vai ser um dos homens do caminho, que junto com seus companheiros passariam, a partir daquele instante, a viver o Evangelho de Jesus nas pessoas, em atitudes, em ações. Ele que havia negado Jesus 3 vezes, simplesmente pela boca, precisou dizer apenas 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, para que Jesus pudesse mostrar a ele o quanto ele ainda confiava. E assim Jesus faz com a gente. Ele sabe que nós não somos criaturas perfeitas. E Ele não está preocupado com as nossas fraquezas, com os nossos deslizes. E sim, o seu foco é nas nossas qualidades, naquilo que cada um de nós carregamos de bom. E é nisso que Ele está apostando as suas fichas. Assim como Ele não escolheu discípulos perfeitos, tanto que um negou, um traiu, um duvidou, e todos os outros fugiram. Quando Ele mais precisava, quando Ele retorna, Ele reúne o seu time, com exceção de Judas, que havia se suicidado, mas Matias é inserido no contexto, e vai fazer com que aquelas criaturas cumprissem toda a missão que eles estavam reservadas. Porque Ele enxergou em cada um deles as qualidades, os pontos fortes. E é assim que Ele faz com a gente. Jesus não está preocupado com as falhas que nós já cometemos, com os erros vividos. Ele está olhando para dentro de nós e enxergando aquilo que nós carregamos de bom, de positivo. E é nisso que Ele está colocando todas as suas forças para que nós tenhamos a coragem de manifestar.
para que nós possamos, assim como Simão Pedro, tendo a oportunidade de estar frente a frente com Cristo, dizer: sim, Senhor, eu te amo. Nós também podemos dizer: Jesus, sim, eu te amo. E com certeza Ele irá dizer em nosso íntimo: apacenta as minhas ovelhas, cuide das criaturas que estão sob a minha responsabilidade, mas que estarão a seu caminho. Jesus confia plenamente em cada um de nós, mas nós precisamos ter a confiança que Simão Pedro teve em Jesus, permitindo que Ele possa, assim como fez na vida de Pedro, invadir e transformar a nossa história, para que nós possamos, ao final desta encarnação, ter feito dela a melhor de todas, para que nós possamos, sem dúvida alguma, agir como cristãos, e que se ainda muitos momentos de tristeza, de falhas, de decepções vierem a acontecer, que nós possamos, assim como Simão Pedro, erguer a cabeça, seguir em frente, porque Jesus continuará tendo a certeza de que nós sairemos melhores, sem dúvida alguma, desta oportunidade encarnatória. Que nós tenhamos a coragem, a vontade, o amor por Jesus que Simão Pedro teve, para que nós possamos reescrever a nossa história, agora mais próximos, como atores coadjuvantes na relação com Jesus. Que Ele então nos abençoe, nos fortaleça nesse propósito, mas que nós, de nossa parte, tenhamos bom ânimo e façamos a nossa parte, espalhando o Evangelho de Jesus, e se for necessário, que nós então utilizemos as palavras. Muita paz e que Ele nos abençoe sempre.